Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Nós já fizemos um vídeo aqui a respeito do Sermão do Monte, falamos sobre bem-aventurados pobres em espírito. Hoje nós vamos continuar também em Mateus, capítulo 5, versículo 2 dessa vez. Perdão, versículo 4 dessa vez. Da outra vez nós falamos do versículo 3, e o versículo 4 fala sobre aqueles que choram. Estou com a minha Bíblia aqui do lado. E eu estou usando a Nova Almeida Atualizada, NAA. Na minha versão diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pois bem, nós já abordamos a respeito do fato de como o Sermão do Monte ele é importante, né? Também conhecido como Sermão da Montanha. Ele é determinante ao longo da história do cristianismo, muito conhecido, estudado, dissecado por vários teólogos, por vários líderes espirituais, por várias pessoas que têm na Bíblia uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento, até mesmo uma fonte de estudo histórico. Enfim, e você percebe pelas características das palavras ali abordadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que o texto, que as palavras ali mencionadas impactaram aquela geração, impactaram aquele povo, impactaram aquelas pessoas de maneira tal que elas se tornaram discípulos de Jesus, muitos deles decidiram ali mesmo seguir Jesus por onde ele fosse, e até hoje repercute, mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa questão do Sermão do Monte. É claro que a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais devocional, vamos explorar aqui algumas questões importantes dentro desse versículo, unicamente dentro desse versículo, mas é para aplicabilidade nas nossas vidas. Nós queremos abordar aqui uma teologia prática, um conhecimento prático das Escrituras, para ajudar a gente a entender melhor esses textos bíblicos e aplicá-los no nosso dia a dia, tá bom? Se você gosta de conteúdo como esse, bíblico, teológico, abordando temas a respeito da palavra de Deus, por favor, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Quero agradecer de coração, muitas pessoas se inscreveram nos últimos dias. Estamos aí quase chegando aos 1000 inscritos, faltando apenas pouco menos, né, na verdade, de 200 inscritos. Já, se tiver correto aqui, talvez no momento da sua inscrição você seja o 816, quem sabe, ou até mais do que isso. Espero que seja mais do que isso. Quem sabe você não é o milésimo, né? Você vai se tornar o número 1000 inscritos. Se você estiver se inscrevendo, muito obrigado, agradeço de coração, tá legal? Vamos lá. Bem-aventurados que choram. Jesus falava com as pessoas de maneira geral e ele falava numa linguagem que as pessoas entendiam, que as pessoas ouviam. Ele conversava com o povão, com as pessoas que estavam ali. E talvez até por isso foi que as pessoas ficavam muito impactadas com o seu sermão, com a sua palavra. E quando ele fala a respeito, por exemplo, bem-aventurados que choram, está tocando no coração de pessoas que estão sofrendo de alguma maneira. Olha só, o contexto do Novo Testamento é de pessoas religiosas, tá bom? De pessoas que temiam a Deus. Mesmo aquelas pessoas que não eram do povo judeu também tinham temores a deuses. Os deuses romanos também estavam muito em voga naquele tempo. Então haviam muitas pessoas que temiam ou o Deus cristão, ou o único Deus que existe, ou também aquelas maioria das pessoas que temiam a vários deuses diferentes, de diferentes nações, de diferentes povos, de diferentes culturas. E todas elas tinham alguma coisa em comum: pessoas sofrendo, pessoas que choravam, mesmo dentro da cultura judaica haviam aquelas pessoas que sofriam, que choravam. Talvez você que está ouvindo a gente aqui nesse vídeo agora, entrou justamente porque está no momento de luta, de sofrimento, de dor, de tristeza. E é interessante que aqui não aborda a respeito de qual é o sofrimento. Tá? É óbvio que se você for olhar dentro do contexto tanto do Sermão da Montanha quanto da Bíblia toda, você vai perceber que o motivo do choro, do pranto da humanidade é um só: resume-se ao pecado. Tá? De maneira geral, o pecado vai trazer uma consequência para a vida das pessoas e essa consequência vai gerar dor, e a dor que será gerada
trará à tona o choro, o pranto. O choro deve ser visto como uma coisa até positiva, porque se nós estamos chorando, nós estamos abrindo uma espécie de válvula de escape, nós estamos tentando nos aliviar da nossa dor de alguma maneira. Então, até o mesmo choro a gente pode ver como uma providência divina, uma providência da natureza, veja como você quiser, mas o fato é que quando você chora, você desabafa, você pelo menos alivia um pouco a dor. É óbvio que vão ter pessoas que vão chorar por mais tempo. Um luto de um filho pode durar 1 ano, o luto de uma esposa pode durar 2, 3 anos, não sei. Depende muito da pessoa, do relacionamento que você teve com essa pessoa, por exemplo, quando se trata de luto. Mas nós podemos chorar também por percas financeiras. Talvez você sofreu uma grande perca financeira e isso está te corroendo por dentro, você não está sabendo o que fazer, tá? Percas espirituais também podem acontecer. Talvez você está, sei lá, perdeu o seu ministério, perdeu a vontade de orar, perdeu a sua fé em Deus, e isso está gerando em você um sofrimento, uma dor que traz o choro, que traz à tona sentimentos de tristeza mesmo, sentimentos de talvez derrota, sentimentos que talvez te trazem para baixo, tá? Inclusive tem um filme muito divertido da Pixar, né, Divertidamente, que fala sobre os sentimentos, né? Lá tem a alegria como um sentimento que está tentando ser dominante na vida da criança protagonista do filme, mas também tem a tristeza, que é aquela que está tentando, de alguma forma, ter o seu protagonismo. E, basicamente, eu não sou um crítico de cinema, mas basicamente o personagem Tristeza tem um arco que mostra como é a sua importância no sentimento também de uma criança, porque ela foi consolada naquele momento que ela chorou. E olha que interessante, o próprio Jesus está dizendo aqui, há cerca de 2000 anos atrás, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas é óbvio que aqui o texto não está se referindo ao fato de ser consolado simplesmente porque chorou. Não, chorou, agora foi consolado, graças a Deus, né, desabafou. Não, ele está falando que aqueles que choram, de alguma maneira, eles estão abrindo o coração, estão com os sentimentos aflorados, por assim dizer, e receptivos a uma palavra de consolo para serem consolados. É óbvio também que, de uma perspectiva bíblica, já que a gente pode associar todo o sofrimento humano a uma única raiz, que é o pecado, que Jesus está dizendo: se você está chorando por ter se arrependido dos seus pecados, por ter sofrido alguma dor, alguma perca, e isso agora está te incomodando, e você quer, de alguma maneira, ser consolado, existe uma esperança para você. Existe uma forma de você se libertar definitivamente dessa dor. Existe uma forma de você se libertar definitivamente do pecado, tá? Porque o consolo só virá de fato e de verdade, plenamente, quando recebermos a Jesus no coração e quando se consumar, certo? A salvação em Cristo Jesus em nossa vida. É óbvio que durante o processo da nossa vida aqui na Terra, nós passaremos por dor, por sofrimento, porque continuaremos pecando. Mesmo você que é cristão, mesmo você que já está tentando levar uma vida de santidade, mesmo você que tem o seu coração voltado para Deus, e não, tenho fé, é minha fé aqui, ninguém tira, ninguém livra. Mesmo você, duvido você falar, não, hoje eu não pequei. Provavelmente você tenha pecado hoje mesmo. Então, o pecado ainda está na humanidade, né? Só no futuro, só na escatologia, só lá nos últimos dias, quando Jesus de fato escolher aqueles, né, que vão ficar com ele para sempre, quando ele arrebatar a igreja, dependendo do seu ponto de vista, né? O meu ponto de vista, a igreja será arrebatada. Nesse momento onde os salvos, aqueles que estarão à direita do Pai e entrarão para a eternidade, esses receberão o consolo definitivo, o consolo final. A Bíblia fala em Apocalipse que ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto, portanto, não haverá doenças, não haverão enfermidades, seremos livres e libertos de todo tipo de dor. Então, aqueles que choram na vida hoje por arrepender-se, por ver que, não, peraí, eu preciso viver uma nova vida, eu preciso sair dessa situação e ir para uma situação nova, para uma situação que agrada a Deus. Aqueles que no dia de hoje se arrependem dos seus pecados e pensam, eu preciso de Cristo na minha vida, eu quero entrar para a vida eterna no futuro,
esses serão de fato os consolados, tá? Quando Jesus ministrou a sua palavra ali, o Sermão da Montanha, haviam pessoas com muitas expectativas, inclusive que o consolo seria para aquele momento propício, tá? Quando Jesus ministrou. No entanto, o texto foi escrito cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Não foi imediatamente, ele foi falando e já foi escrevendo e tal. Sim, com certeza, alguém fez anotações e tudo. No entanto, o livro de Mateus, tá, foi escrito só cerca de 30 anos depois. Tá? Os acontecimentos já tinham ficado meio que na memória, meio que no passado. Imagina você falando sobre coisas que aconteceram há 30 anos atrás. E mesmo assim ele escreveu. Mesmo ele falando: "Não, mas espera aí, tem gente sofrendo ainda, tem pessoas morrendo". Os próprios cristãos viviam contextos de perseguição, de enfermidade, de luta, de dor, e eles já tinham vivido todo aquele processo de grandes milagres, de grandes conquistas, de grandes coisas que Jesus tinha feito. Talvez você está até desanimado da vida hoje, porque você pensar: "Não, mas poxa vida, já tem tantos anos que eu sou cristão. Ou então, já tem tantos anos que eu ouço falar disso, ouço falar daquilo, ouço falar que Jesus cura". Não, esse pessoal aí da igreja tá tudo doido, tá tudo pirado. Mesmo Mateus vivendo, sei lá, 30 anos depois, e vivendo, vendo todas aquelas dificuldades, todas aquelas dores, todos aqueles problemas que tanto judeus quanto gentios, pagãos e até cristãos estavam sofrendo, ele poderia ter desanimado, desistido, falado: "Não, isso aqui é mentira", né? E ele poderia até, talvez até dito: "Ah, não vou colocar isso aqui", né? Fazer de conta que eu não lembro. Mas Jesus disse: "Bem-aventurados que choram, porque serão consolados", porque isso também tem um apontamento escatológico, tem um apontamento futurístico, tem um apontamento de coisas que virão no porvir. Se você chora hoje, não se preocupe, tá? No Antigo Testamento, no livro de Salmo, diz: "O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã". O choro tem um momento para acabar. E o sofrimento da humanidade, de uma maneira geral, também tem um momento para acabar. E esse seu sofrimento que te levou a ver esse vídeo hoje, esse sofrimento específico, até esse sofrimento também tem um momento para acabar. Ele começou em algum determinado momento, mas em algum outro momento ele vai acabar, ele vai terminar. Por isso, meu conselho para você nesse momento, através desse vídeo, a minha aplicação é: se apegue a essa palavra. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Não importa a dor, não importa a perca que você sofreu, se foi emocional, se foi sentimental, emocional, se foi espiritual, se foi física, talvez seja uma perca física o que você sofreu. Tem um fim, vai ter um fim. Vai chegar um momento onde você vai sentir o consolo do Espírito Santo, onde você vai sentir a graça de Deus transbordando sobre a sua vida. Vai chegar um momento aqui na terra mesmo onde você será consolado, mas talvez vai vir um outro sofrimento, raiz do pecado, da humanidade de maneira geral. Esse sofrimento geral, certo? Vai terminar no momento em que Jesus reinar sobre a humanidade, na hora que ele for plenamente nosso Deus, plenamente nosso Rei, plenamente nosso Senhor, e você sem reservas se entregar a Ele, aí sim você poderá dizer: "Sou nova criatura, recebi um novo corpo e agora eu tenho uma nova vida em um novo lugar, em um novo reino com o Senhor". Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tá chorando? Tá sofrendo? Eu entendo a sua dor, mas mais do que eu, porque na verdade eu tô aqui num vídeo, o próprio Jesus Cristo te consola nesse momento. O Espírito Santo, ele vai ao seu coração nesse momento. Creia na palavra dele, creia naquilo que ele tem para você. Tenha certeza, plena convicção de que você será consolado de todas as maneiras possíveis. Abra o seu coração, perdoe a quem precisar perdoar e deixe ele entrar, fluir na sua vida. E antes de ir embora, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva nesse canal, deixa o like, curta o vídeo e muito obrigado por sua companhia até aqui. Nós vamos encerrar agora. Beijo no coração, Deus abençoe você. Amém?